iniciar perguntando, assim, porque muita gente, apesar da gente sempre estar falando sobre isso, muita gente ainda tem dúvidas sobre o bendito testemunho flaviano. O que que a gente pode concluir sobre esse documento? Ele pode ser considerado nessa questão do Jesus. A gente viu que ele não cita um Jesus de Nazaré, ele não faz nem menção a Nazaré, que inclusive arqueologicamente só veio a existir a partir do século IV da Era Comum. Então, professor Alessandro, o que é que a gente pode concluir realmente com relação a essa questão do Jesus histórico, que alguns tentam atrelar a esse testemunho flaviano? Ok, todos sabem que eu sou muito direto quando o assunto é Jesus histórico, e eu procuro sair do academicês para o populês, falar a língua do povo, né? Então, assim, primeira questão é que Nazaré, do ponto de vista arqueológico ou da pesquisa acadêmica, ela não veio existir depois do quarto século. Ela veio ser inventada, né? Mas vocês entenderam o que a Érica quis dizer, tá? Eu estou concordando com ela, mas usando... como a Érica é muito ética, a Érica, ela cumpre a deontologia da pesquisa, ela é diferente do professor, então eu posso aqui me manifestar do jeito mais apropriado. Então, primeiro tá? Nazaré veio ser inventada, foi preciso inventar, ok? Uma Nazaré para dar legitimidade à historicidade de uma personagem que, até o presente momento, não há comprovação alguma. Agora, quando eu falo não há comprovação alguma, eu sempre procuro deixar claro que nós não somos aqui nenhum extremistas acadêmicos para dizer que a gente quer que a história seja feita em laboratório. Acreditar que personagens antigos sejam comprovados através da arqueologia, através da epigrafia, através da iconografia ou da cultura material. Porque senão, realmente, a gente terá que exigir a historicidade de tantas outras figuras sem as quais nós não temos documento. Agora, isso é algo sensato. O que não é sensato? É você querer, de fato, desatrelar a figura de Jesus, que é aquele que aparece nos evangelhos, e única e exclusivamente, somente nos evangelhos, não aparece em nenhuma outra documentação, tá? Desteologizando ou desmitologizando, significa acreditando que, rompendo com todas as camadas teológicas do mesmo, exista por trás dos evangelhos um Jesus que não é o Jesus. Ou seja, cria-se uma nova figura que é despida de toda uma teologia, de todo um dogma, de toda uma perspectiva exegética das comunidades, e tratando-se, portanto, de um novo mito. Só que esse mito é um mito moderno. É um mito que se projeta a partir de critérios inválidos, critérios infalciáveis, critérios discrepantes. Ponto. A pergunta central sobre Flávio Joséfo. Primeiro, nós temos, se existe um historiador que, do ponto de vista de testemunho, nós usamos esse termo na academia, de testemunho, que pudesse falar alguma coisa sobre Jesus de Nazaré, é muito importante, Érica, na live 1 nós deixamos esse conceito muito claro, tá? Que quando se fala de Jesus histórico, se fala de Jesus de Nazaré. Não se fala de Jesus profeta, não se fala de Jesus Messias. Por quê? Porque, na perspectiva do Jesus histórico, Jesus de Nazaré não era profeta. Este Jesus de Nazaré não era um Messias, não era um líder messiânico. Ele era um líder carismático, ele era um revolucionário, ele era um filósofo cínico, ou seja, você tem vários arquetipos de Jesus que não estão de acordo com aquilo que os evangelhos dizem que foi. Então, você tem dentro da pesquisa acadêmica Jesuses que foram produzidos, tá, gente? Jesuses que foram produzidos sob diferentes hermenêuticas, diferentes interpretações, como o Helmut Koster, Joaquim Jeremias, Gesa Vermes, Ed Publish Sanders ou Ip Sanders,
Gerhard Thyssen, falarei dele, inclusive, como uma bomba na própria pesquisa na segunda quest, na terceira quest sobre Jesus. Então, veja, do ponto de vista da pesquisa, o historiador, ele é apenas um intérprete da documentação. Veja, o historiador, na verdade, ele não tem competência para atestar a historicidade de alguém. Ele é apenas um intérprete de uma documentação. É alguém que está fazendo um típico papel, vamos usar esse termo, Lindy e Érica, de jornalista investigativo, onde ele precisa ouvir testemunhas. Quais são essas testemunhas? Do ponto de vista para quem quer compreender o passado. São os documentos. Esses documentos, eles propriamente são admitidos na academia como fontes documentais, ou ditas fontes históricas. Então, na ausência de qualquer elemento probabilísticos dessas fontes, que são os evangelhos, os historiadores apelam para a cultura material. E aqui vai estar a primeira base do Joséfo. É que a cultura material, ela não serve, ela não tem elemento. É zero. Para a historicidade, veja, nem do Jesus bíblico. Imagine do Jesus histórico. Ou seja, não há elemento algum. O que quer dizer isso? A cultura material pode ser o costume, a arte, a literatura, a arquitetura da época, entende? Tudo isso faz parte dessa cultura material. Pode ser também a literatura. Logo, veja, em nenhuma dessas documentações ou fontes materiais, nós não conseguimos nada sobre Jesus. É zero. E outra, não só sobre o Jesus histórico, mas também sobre o Jesus bíblico. Porque o Jesus bíblico ele só aparece em textos canônicos, em textos, vamos chamar, evangelicais. Não tem mais nada. E aí você se pergunta, você tem um dito chamado historiador, se com pseudônimo ou não, como nós falamos na live passada, se era um pseudônimo ou não, não importa, mas é admitido como um historiador, que desenvolveu uma atividade, diga-se, na Alta e Baixa Galileia. Destacou diversas aldeias, inclusive até, vamos dizer, renomadas na época do ponto de vista econômico e de total interesse da dominação dos imperialistas romanos. Ele não dá nada indício. Imagine, uma aldeia, se tivesse existido, chamada Nazaré, para pressupor um Jesus de Nazaré, logo não seria qualquer uma. Seria realmente uma cidade proeminente e, evidentemente, que é destacada exclusivamente para aqueles que tinham um interesse em relatar as dominações romanas. Então, Flávio Joséfo, primeiro, ele não lista nada, é zero sobre uma Nazaré. Segundo, não havendo claramente uma Nazaré, aí já tem um problema. Porque o Jesus que os evangelhos destacam ou descrevem, ele é de Nazaré. Só que o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, ele inicia a narrativa como Evangelho tu Jesus Cristo, tu teu, filho de Deus. Ele já começa dizendo que ele apenas sai de Nazaré para um outro lugar, mas sem mencionar uma cidade. Vem o evangelho de Lucas e Mateus e já fala de uma cidade. Veja, não fala de aldeia. E aí que está um problema, porque nenhum historiador, Lindy e Érica, antigo, confundiria o conceito de aldeia e cidade. Ou seja, quando se falava de cidade, do ponto de vista contemporâneo ao primeiro século, falava-se de metrópoles, de polis, de uma sociedade organizada, com grande comércio, com mercados, com alfândegas, com teatros, e não uma vila, uma aldeia onde o campesinato, os camponeses trabalhavam. Então você não tem. Joséfo, por exemplo, senhores e senhoras que estão me assistindo, Joséfo ele lista só no seu tratado sobre guerras judaicas e antiguidades 20 Jesuses, e todos eles com um codinome. Jesus da Galileia, que não é o Jesus de Nazaré, tá, gente? Não é.
Porque se eu admitir que esse Jesus da Galileia citado por Joséfo seja Jesus de Nazaré, aí complicou, porque esse Jesus ele é totalmente a favor de Roma. Esse Jesus é totalmente um cara que ensina os seus discípulos a obedecerem aos imperadores. Está lá em Joséfo. Joséfo vai falar de um Jesus filho de Daneu. Enfim, eu não vou perder meu tempo listando, mas Joséfo lista vários Jesuses, e nenhum deles é um Jesus de Nazaré. E aí vem o problema, é que quando se fala da cultura material, e aí foi a pergunta básica da Érica, se há comprovação, a documentação de Flávio Joséfo, ela só serve para uma coisa. O que, professor? Ela só serve para a reconstrução da sociedade do primeiro século. Significa, a partir de uma leitura de Flávio Joséfo, eu posso reconstituir, porque há elementos que são comprovados pela arqueologia, como achados de moedas, ruínas de teatros, o próprio Templo de Jerusalém, que está lá, entende? Cidades como Hierápolis. Olha só, então nós temos algumas imagens da iconografia que nos é prestigiada através do trabalho do arqueólogo, que nos permite, por exemplo, reconstituirmos os costumes, como os homens da época se vestiam, como se alimentavam, como eram as casas. Ora, o fato de podermos reconstituir a sociedade primitiva em que os evangelhos foram escritos não me permite aduzir que Jesus tenha existido quando não há nada, é zero, sobre ele. Portanto, do ponto de vista da documentação de Flávio Joséfo, nem o tal do testemunho flaviano pode aduzir, porque se eu aceitar que o Jesus do testemunho flaviano seja um Jesus histórico, do ponto de vista da academia, ele não é o histórico, porque lá diz que ele era operador de milagres. Lá diz que ele, inclusive, atraía multidões por causa dos seus milagres. Logo, você não tem um Jesus histórico. Por quê? Porque o Jesus histórico é um homem comum. Ele é um cara, do ponto de vista da academia, que estava nos cafundós de uma tal Galileia, que, revoltado com a dominação do Império Romano, ele deu uma de anti-imperialista. Então, respondendo, não há absolutamente nada em Flávio Joséfo que nos possibilite atestar a historicidade de Jesus. É zero. Não há nada na cultura material ou imaterial que nos permita aduzir minimamente que Jesus tenha existido. Agora, é possível que a gente consiga reconstituir o mundo de Jesus. E isso a sociologia nos possibilita, a própria antropologia nos possibilita. Mas a historiografia, não. Ela só nos permite interpretar o mundo em que Jesus estava, como essa personagem vai aparecendo no decorrer do desenvolvimento das comunidades como uma figura mágica, poderosa, operadora de milagres e tudo, e que não é uma interpretação, pois jamais iriam transformar um homem comum, simples como eu, a Lídia, a Érica, em milagreiros, sem que ele, de fato, tivesse feito algum milagre. Abri, eu sempre esqueço. Realmente, professor. E, assim, antes de passar para a pergunta da Lindy, aproveitando esse gancho aqui da sua resposta, o Flávio, com relação a Flávio Joséfo, né? Que a gente vem vendo algumas teses, alguns pesquisadores levantando realmente hipóteses de que ele possa não ter existido, né? Então, assim, como é que o professor vê? Né? Pode ter sido realmente outra pessoa que utilizou esse nome. Tem como a gente, bater o martelo, literalmente, assim, se ele existiu ou não? Você diz Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui entender. Texto não caiu do céu. Não há texto que tenha sido entregue por um anjo e não escrito por mãos humanas. Ponto. Se existe um texto que é uma obra comunal
da historiografia contemporânea ao primeiro século. Isto é, que retrata as guerras judaicas e as antiguidades. Se existe, pouco nos importa se houve um homem chamado Joséfo. Mas alguém escreveu, e quem escreveu esteja ligado diretamente, porque o seu próprio documento mostra que era alguém que tinha uma relação política, social e econômica direta com o Império Romano, sobretudo satisfazendo os interesses do Império Romano. Ponto. Segunda questão era muito comum, os grupos sociais dominantes, sobretudo aristocratas, eruditos, que serviam às elites dominantes, eles usarem pseudônimos. Eles falavam em nome de uma tradição. Por exemplo, no Império Romano, o Senado determinava o que deveria e não deveria. No final do sexto século, em ordem decrescente, logo com a saída de um grupo específico de Babilônia, conhecido como Golá, a tradição judaíta, ela vai usar isso. Ela monta um documento que é conhecido como a Torá, ou seja, inventa esse documento conhecido como Torá, e começa a falar em nome de uma tradição, ao ponto deles inventarem um ungido, que era pagão, que era chamado Ciro. Quando você lê os Salmos, você não consegue ver nos Salmos, veja, nenhum louvor a Javé. Você vê louvor a Ciro. Então, o que a gente quer dizer pouco nos importa se Joséfo existiu ou não. Se o nome Yosef ben Matitiarro, que é Joséfo, filho de Matitiarro, tenha sido um tal Yosef. Fato é, o documento, ele é um documento pró-romano. Não existe nada. Olha, a única coisa que não tem Joséfo é a defesa do judaísmo. A coisa que não tem Joséfo é a defesa do judaísmo. A conduta desse historiador que serve ao Império Romano, ela é o contrário. Ela é de total defesa ao domínio do Império Romano sobre suas próprias classes. Então, do ponto de vista, para nós, para você, Érica, que é arqueóloga, e mais do que qualquer pessoa, mais do que eu propriamente, que não sou arqueólogo, né, e entendo muito pouco dos critérios científicos empregados por uma arqueóloga ou arqueólogo para análise de um documento, falo isso com humildade, reconhecendo minha limitação, mas existe uma coisa que eu entendo que deve predominar em qualquer pesquisador, que é uma ética profissional em relação ao exame do documento. Então, ou seja, do ponto de vista do documento que nós temos em mãos, que é Flávio Joséfo, Antiguidades e Guerra Judaica, pouco importa para o historiador quem tem escrito, porque tudo é atribuído. Assim como os evangelhos foram atribuídos a nomes que sequer podemos dizer que existiram, são conhecidos, inclusive, como pseudepigrafias. Por que eu não poderia dizer que Joséfo seja uma pseudepigrafia e um pseudônimo? Alguém por trás de tudo isso, que para convencer os judeus, tenha precisado ser transformado em até mesmo um judeu, de uma família asmoneia, propriamente, que serviram aos gregos quanto serviram aos romanos, para poder influenciar os seus compatriotas. Então, ninguém melhor. Se você, por exemplo, quer convencer um grupo social que está insurgindo-se contra o Estado, a melhor coisa que você tem para usar é alguém que pertença a esse grupo social. Você não vai pegar, como, por exemplo, você vai pegar um petista, estou usando aqui, você vai pegar um petista, um esquerdista para ir lá convencer bolsonarista que eles estão errados? Não. Mas se você pegar um bolsonarista que ele consiga, pelo menos, razoabilizar e dizer, olha, isso aqui está errado, a gente precisa... Eles ouvirão. Então, veja, Flávio Joséfo, ele cumpre esse papel. E do ponto de vista, para nós, da pesquisa, já que nós não temos como dizer Flávio Joséfo existiu, nós não temos como dizer, olha, os evangelhos, quem escreveu os evangelhos existiu, a gente pode dizer.
Existem personagens reais por trás dos textos produzidos, porque nenhum texto saiu do céu. Ou a gente admite que escreveram os textos, ou a gente admite que tudo foi caído do céu, enviado por um anjo. E quem está fazendo utilizando a autoridade de um judeu para convencer judeu. Joséfo não tem o objetivo de convencer romanos. Joséfo, inclusive, tem um problema sério contra os gregos. Ele ataca os gregos da sua obra. Inclusive até os da Septuaginta. Ele ataca os gregos. Joséfo quer convencer os judeus. E qual é o convencimento que Joséfo quer? Vocês estão errados. Vocês têm que aceitar a dominação romana. Vocês têm que pagar impostos. É por isso que o Jesus bíblico é um pagador de imposto. Por isso que o Jesus bíblico é uma invenção que tem por objetivo uma ética de subserviência. Por isso que o Jesus histórico foi criado na modernidade. Ele é uma antítese ao Jesus bíblico, que é só ele que existe. E depois, mais adiante, quando vocês me permitirem, lá para frente, que eu quero ouvir outras perguntas, nós vamos mostrar que nem os acadêmicos do Jesus histórico concordam com os próprios critérios clássicos que foram criados para o Jesus histórico. Inclusive, um deles é de que Jesus não poderia propriamente ser entendido dentro de todo um complexo de judaicidade. Outros já dizem que pode, outros já dizem que não. E aí você tem um problema. Porque quem diz que Jesus existiu diz que ele era um camponês, mas não era um camponês letrado e nem influenciado por religião. Mas o que mais tem são textos de Jesus sendo batizado, de narrativas dele pregando sermões, mas a gente vai falar disso depois.